Amém? Glória a Deus. Amados, abra a sua Bíblia, por favor, comigo. Vamos aqui compartilhar com os irmãos. Quero ser breve por causa do tempo. Eu quero ser breve com os irmãos, mas eu quero compartilhar algo do nosso coração. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1, verso 17. Queridos, quando for a Brasília, você tem uma igreja lá, tá bom? Nos visite, pega o contato aí com o pastor Carlos e vai estar conosco ali, né? Abençoando a igreja de Brasília, ter comunhão conosco, vai ser uma alegria muito grande nós estarmos juntos ali. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 16, por favor. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede, porque eram pescadores. Verso 17, disse Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes, e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou, deixando eles o barco, a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após o quê? Jesus. Veja bem o que está escrito aqui. Deixando eles o barco, a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Queridos, eu quero falar para você hoje sobre um personagem bíblico que se prega muito pouco sobre ele. Eu não sei se alguém aqui já ouviu alguma pregação a respeito de Zebedeu. Alguém já ouviu aí? Alguém aí? Levanta a mão. Ninguém? Pois é. Eu quero falar hoje sobre Zebedeu. A Bíblia diz, irmãos, que Zebedeu, quem era Zebedeu? Zebedeu era um pai de família, trabalhador, era um pescador, tinha uma esposa, tinha dois filhos que o ajudavam, que estavam ali no barco, lançando, consertando as redes, juntamente com seu pai. E Zebedeu era um pescador que tinha, além dos filhos, a Bíblia diz que ele tinha empregados. Ele devia ter uma empresa, né? Talvez uma microempresa de pesca, que tinha empregados. De repente, amados, num só dia, aquele homem perdeu 2 filhos. Porque Jesus passou e chamou os 2 filhos. E eram 2 filhos, irmãos, muito importante no contexto familiar, profissional, empresarial de Zebedeu. Primeiro no contexto familiar, porque eram filhos. E eram bons filhos. Por quê? Porque ajudavam o pai. Era um braço forte para o pai. E eram 2 filhos trabalhadores. A Bíblia diz que eles estavam fazendo o quê? Consertando as redes. Gente, trabalhar consertando algo não é fácil. Tem alguém que trabalha aí consertando? Consertando porque estragou, porque deu defeito, né? E não sei quem já teve a oportunidade de ter uma rede na sua mão. Já viu a complexidade que é uma rede, né? É um emaranhado de fios, que tem nós, que tem, né, toda uma técnica. A Bíblia diz que eles estavam consertando as redes. Por que eles estavam consertando as redes? Porque as redes deveriam estar boas, né, para serem usadas depois. Se estavam consertando é porque elas não estavam, né, já cumprindo bem a sua finalidade, e eles estavam ali consertando. Então, num contexto profissional, aquele pai estava perdendo 2 filhos, 2 ajudantes que o serviam. E é difícil, pai, hoje achar filhos que às vezes estão ali junto, né? Lutando junto, compartilhando, consertando, né? E ele perdeu 2 trabalhadores para o seu negócio, para a sua empresa. E ele perdeu também o convívio de 2 filhos, né? Que estavam ali junto, um animando o outro, falando: pai, hoje vai dar certo, hoje a pesca vai ser boa, estamos consertando aqui as redes, e vamos trazer peixes, e ele perdeu 2 apoiadores, emocionalmente. Vocês acham que foi fácil? Quem acha aí, né? Perdeu 2 filhos, por quê? Porque Jesus passou. Eu fico imaginando o coração de Zebedeu, pensando: Jesus, não poderia ser só um? Leva um, deixa um, né? Pelo menos
eu não vou sentir tanto. O meu trabalho, a minha empresa não vai sofrer tanto. É 2 braços, né, que eu estou perdendo aqui, 4 braços. Mas, de repente, Zebedeu perdeu o quê? 2 filhos. Mas Zebedeu não perdeu só 2 filhos, não. Ele perdeu também a mulher. Vamos ler lá? Projetem para nós, por favor. Mateus 27, por favor. 27, 55, por favor. Vamos lá? Olha o que está dizendo ali. Estava ali muitas mulheres observando de longe. Aqui está falando no momento da crucificação de Jesus. Já era no final do ministério de quem? De Jesus, está certo? E elas eram as que vinham seguindo Jesus desde onde, irmãos? Desde a Galileia para o servir. Quando é esse desde a Galileia? É esse momento que nós lemos em Marcos. Lembra que Jesus passou da Galileia e chamou os discípulos, aliás, os filhos de Zebedeu? Vamos lá, continuando, por favor. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e quem, irmãos? E a mulher de... Fala assim, misericórdia, Deus. Queridos, quando você chegar no céu, dá um abraço no dá um abraço no Zebedeu, fala, pai, você é o meu herói. Você é a minha referência. Né? A Bíblia diz, irmãos, que a mulher de Zebedeu, a palavra do Senhor diz que ela seguiu Jesus desde a Galileia. Desde aquele momento que Jesus passou, a Bíblia não descreve lá em Marcos, mas você pode supor que foi isso. Jesus passou, levou os 2 filhos e a mulher foi junto. Verdade. E aí a Bíblia diz que Jesus aqui na crucificação, ali naquele momento onde todos fugiram, com medo, né? Estava lá a mulher de quem? De Zebedeu. Ali forte. E eu fico pensando, aonde é que estava Zebedeu? Fala comigo, alguém tem que trabalhar, né, mano? Alguém tem que sustentar a casa, alguém tem que cuidar da empresa, vamos dizer assim, né? Alguém tem que tocar os negócios, foi o Zebedeu. E eu fico imaginando, amados, que situação de Zebedeu. Isso durou, queridos, por 3 anos, foi o ministério de Jesus, 3 anos e meio que foi o ministério de Jesus. Não foi fácil. É claro que eu creio, né, irmãos, que Jesus dava uma equilibrada de vez em quando. Falava para a mulher Zebedeu, ó, volta lá em casa, vê como é que está seu marido, vê como é que estão as coisas, dá uma cuidada lá e depois volta aqui. Porque Deus é Deus de equilíbrio, amém? Eu imagino, vai lá dar uma assistência para o seu marido, vê lá como é que está o Zebedeu, consola Zebedeu, esteja lá junto. Mas a Bíblia diz que ela seguia quem? Jesus, para servir Jesus. E é interessante que a Bíblia, em momento nenhum, fala o nome dessa mulher, mas o nome de Zebedeu é mencionado. Aqui, depois eu vou ler outro texto com você, que fala a mesma coisa. A mulher de quem? De Zebedeu. Por quê? Porque o Zebedeu, amados, foi aquele homem que abriu mão. Amém? Foi aquele homem que sustentou o ministério de Jesus de uma maneira muito singular. Foi aquele homem, irmãos, que entendeu o propósito de Deus, entendeu o chamado de Deus para a sua família. Quantos creem que Deus está chamando a sua família em nome de Jesus? Olha aí para o teu vizinho do lado e fala, Deus está chamando não só você, mas a sua família. Aleluia, amados. E Zebedeu entendeu isso, que Deus estava chamando a sua família. Chamou o filho, chamou a mulher, e Zebedeu ficou ali. A Bíblia não descreve muito a rotina dele, mas eu creio, queridos, que Zebedeu, na sua rotina, no seu trabalho, cuidando ali da pesca, era um homem que sustentou, amém? Sustentou ali o ministério também de Jesus, dando aquilo que era mais precioso, que era mais importante, que era a sua esposa, que eram seus filhos, para que o plano de Deus, para que o propósito de Deus se estabelecesse na terra naqueles dias. Aleluia, amados. E na nossa vida cristã, às vezes, Deus passa por nós e começa, né? Começa a pedir algumas coisas, né? Começa a colocar prioridades.
Aleluia. Porque a prioridade é o Senhor. Amém, igreja? Ele começa a definir prioridade na nossa vida, começa a abrir a nossa visão, a mostrar que o plano de Deus para nós é muito maior. E o plano que Deus tinha para Zaqueu, para Zebedeu, era um plano muito maior. Deus queria eternizar a vida desse homem. E a palavra de Deus diz aqui que ele está registrado na Bíblia. Deus faz questão de mencionar a vida desse homem. Deus faz questão de registrar ele na história. Irmãos, nós não estamos aqui somente de passagem. Deus tem um plano para a nossa vida, amém, igreja? Deus quer eternizar o nosso nome, Deus quer escrever o nosso nome na história, Deus quer mostrar que a nossa família, amém, serviu a Deus nesse mundo, aleluia, amados. Deus quer mostrar que os nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa, você como casado ou solteiro, Deus, não importa, Deus quer eternizar o nosso nome, Deus quer marcar a história através da nossa vida. Porque quando Deus passa por nós, Ele passa com um propósito. Deus é Deus de desafios, Deus é Deus de movimento. Jesus diz, venha o que ir e segue-me. E nós olhamos para Jesus, era um homem que estava ligado 24 horas por dia. Né? Era um homem que estava constantemente movimentando. E ele tinha um plano ali para aqueles homens. Ele diz, vinde e eu os farei o quê? Pescadores de homens. E João e Tiago tinham um ministério muito importante. A Bíblia diz que eles consertavam as redes. E é um ministério muito importante. É alguém que aconselha, que ajuda, que levanta, amém? Que pega aquilo que está em ruínas e restaura. Irmãos, e consertar os homens não é fácil, né? Mas Zebedeu entendeu isso, que Deus chamou. E quais foram as consequências dessa entrega de Zebedeu? Teve consequências. Amém? Primeiro, o nome dele foi eternizado na história. Está registrado. E registrado nas páginas da Bíblia. E hoje tem um pastor aqui que está pregando a respeito dele, amém? Para mostrar que ele foi importante. Mas ele viu coisas acontecendo dentro da sua casa, na vida da sua família, que poucos experimentaram. Primeira coisa, irmãos, os 2 filhos que ele abriu mão, se tornaram 2 filhos muito especiais. Quantos querem filhos especiais aqui? Você vai orar por eles, amém? A Bíblia diz que João e Tiago foram os discípulos, um dos discípulos, entre os discípulos, os mais próximos de Jesus. Os mais próximos. Onde Jesus estava Pedro, Tiago, e João. Você vai ler na Bíblia, por exemplo, Mateus 17, Jesus lá no Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que ele subiu no monte e chamou para estar com ele Pedro, Tiago e João. Eram os mais próximos. João, ele mesmo se descreve, ele diz, o discípulo que amado, que encostava o peito, a cabeça no peito de quem? De Jesus. Esse foi João. João foi aquele que escreveu o Evangelho de João. Teve a oportunidade, o privilégio de escrever um dos evangelhos. Amém? João foi o mais longevo dos discípulos. João foi aquele que escreveu o Apocalipse, teve a revelação dos últimos dias. Compensa abrir mão para Jesus? O que vocês acham, né? João foi aquele que demonstrou ser uma pessoa confiável, e o mais confiável, que recebeu Maria na sua casa e cuidou de Maria, e Jesus só teve a confiança de deixar a sua mãe. Não tem algo mais precioso do que mãe, né? Para quem? Para que João cuidasse. Apesar de Jesus ter outros irmãos, outros, né, poderiam cuidar, mas ele fez questão de deixar com quem? Com João. Aleluia, amados. Esse foi o seu filho João. Então, Zebedeu recebeu como recompensa esse filho. Amém? Dessa maneira que eu estou descrevendo para você. E Tiago, nós sabemos que foi o primeiro mártir
da igreja. E, biblicamente, morrer por Cristo é um dos grandes privilégios, né? E ele morreu num contexto que Deus queria derrubar Herodes, amados. E Tiago, ele deu início a esse processo. Porque Herodes perseguiu quem? A igreja, matando Tiago. E ninguém pode ir contra o Senhor. Aleluia, amados. Ao fazer isso, Herodes trouxe a sentença sobre si, né? Que Deus julgou essa atitude de Herodes. E Tiago foi um instrumento de Deus. Difícil de entender, né? Mas os planos de Deus são mais altos. Os caminhos de Deus são mais altos. Então, Zebedeu, ele recebeu isso dentro da sua família. Zebedeu recebeu também, queridos, uma família de visão. Uma família que além, né, do natural. Eles queriam mais. Era uma família, amados, que sabia que Deus tinha mais e eles queriam mais. Aleluia. Abre comigo, por favor, no livro de Mateus, capítulo 20. Vamos lá, verso 20, por favor. Mateus 20. Verso 20. Verso 20 diz: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, com seus filhos, adorando-lhe, lhe pediu o quê? Um favor. Irmãos, essa expressão é muito importante aqui. Ela chegando a Jesus, o quê? O adorou. Quantos maridos aqui que é uma mulher que adora o Senhor? Amém? Uma adoradora, né? Quantas mulheres aqui querem adorar a Deus? Aleluia. A Bíblia diz que ela adorando ao Senhor. Tão importante isso, né? Uma mulher que adora a Deus. E ela pediu a Jesus um favor. Favorzinho, viu, irmãos? Coisinha pouca. Mulher de visão. A mulher de Zebedeu era mulher de visão. E nós precisamos pensar grande, amados. Nós precisamos ter essa visão. Olha o que ela pediu. Senhor, me faz um favorzinho. Perguntou, o que queres? Interessante, né? Jesus, né? Sendo aqui responsiva a ela. Ela respondeu, manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem. Um à tua direita e outro que é à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis, pode vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhe diz, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda. Não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem que está preparado, que por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 se indignaram contra os 2 irmãos. Porque os 10 queriam a mesma coisa, né, irmão? Mas não tiveram coragem de pedir. E não tinha mãe para pedir, exatamente, bem lembrado. E não tinha mãe para pedir. Então, aqui, irmãos, interessante que Jesus não criticou a atitude daquela mulher. E poderia ter falado, oh, mas você está sendo orgulhosa demais, você está pedindo demais, né? Ele não criticou. Ele aceitou, ele acolheu o pedido. Só que ele disse, olha, vocês vão poder beber o cálice que eu estou bebendo? E ele diz, olha, não compete a mim decidir isso, mas é meu Pai. Agora, ele não disse nem sim, nem que não. Ele deixou a porta aberta. Né? Quem sabe essa intercessão dessa mulher, nós não vamos vê-la lá no céu, né, se cumprindo. Quem vai estar sentado ali, né? Mas é tão importante isso, amados. Zebedeu pôde experimentar disso, de uma família que queria mais do Senhor. Amém? Queria estar próximo, bem junto, à direita, à esquerda. Uma família que disse, ó Senhor, nós queremos beber o cálice. E eles beberam, sabia disso, amados? Tiago veio, né, ali a ser executado por Herodes. E João tornou um prisioneiro, né, foi para a ilha de Patmos, foi perseguido. Mas, irmãos, o plano de Deus na vida deles foi estabelecido.
Eles cumpriram. Por quê? Porque havia ali uma entrega, né? Zebedeu abriu mão disso. Ele creu no projeto do Senhor. E os benefícios foram grandes, como eu já mencionei agora há pouco, né? Eles se tornaram grandes homens de Deus, uma família eternizada, uma família que foi ali, né, que tiveram o privilégio de servir ao Senhor. Esse foi quem? Zebedeu. E eu creio, irmãos, que essa narrativa nossa, essa história que nós estamos contando hoje, está registrada na Bíblia, não está aqui por acaso. Amém? Deus quer repetir essa história todo dia em nosso meio. E é um grande privilégio poder abrir mão para que Deus possa estabelecer o plano dele na nossa vida. E eu creio que na nossa vida Deus vai fazer grandes coisas em nome de Jesus. E nós vamos estar ao lado dele. Amém? No Evangelho de João, Jesus nos deu essa promessa. Vou preparar-vos lugar para que onde eu estou, vós estejais também. Deus nos quer ao seu lado. Amém, igreja? Deus quer fazer algo grande que nós não podemos imaginar. Zebedeu abriu mão da família por um período, da esposa, os filhos, do trabalho, por algo muito maior. E esse abrir mão, irmãos, é dar para receber. O pastor falou agora há pouco, no momento das ofertas, dá e dar-se-vos-á. Queremos receber? Deus tem uma medida maior para nós. Precisamos dar. Dar mais do nosso tempo, ser mais ousados, amém, irmãos? Servir a Deus onde for necessário. Ali no ambiente de trabalho de Zebedeu, ele serviu a Deus. Então, onde você estiver, Maria aqui, andando com Jesus, serviu a Deus, seus filhos, sua casa, onde você está, você pode servir ao Senhor, na sua rotina, no seu dia a dia, andando na rua. Eu peguei o Uber agora há pouco para vir aqui à igreja, e conversando lá com o motorista, a gente puxando um papo com ele, e no final eu falei para ele, olha, leia o Salmo 103, que ali Deus tem promessas para você. E ele me deixou aqui prometendo que ia ler o Salmo 103. Então, onde você está, na sua rotina, você pode abençoar. Amém? E Deus vai fazer aquilo que Ele tem para a nossa vida. E eu quero só encerrar dizendo para você, queridos, não creia que em Cristo você está perdendo algo. Porque tem muitos que às vezes estão lamentando, né? Eu perdi isso, eu perdi aquilo, aconteceu isso que eu não gostaria, né? Ou então aconteceu de uma forma diferente, como eu imaginava. Amados, a nossa vida está na mão do Senhor. Ele está conduzindo. E Deus quer que você vá com Ele até o fim. Essa família aqui é muito importante entendermos, ela foi com o Senhor até o fim. Quem estava na cruz com Jesus? João, amém? Até o fim. Quem estava na cruz com Jesus? Maria, mulher de quem? Maria não, provavelmente é uma Maria, né? Tem muitas Marias, mas a mulher de quem? De Zebedeu. Então, irmãos, nós entramos com o Senhor e vamos terminar com o Senhor, amém? Nós vamos até o fim, e vamos ver as bênçãos de Deus acontecendo a cada dia em nossa vida. Vamos ficar de pé, então, vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Amém. Coloca a mão sobre o teu coração, vamos ter um momento de oração. Vamos agradecer a Deus por esse dia, pelo privilégio de podermos servir ao Senhor. Coloca a sua casa agora diante de Deus, coloque os seus filhos, seu trabalho, né? Coloque aquilo que Deus tem colocado também diante de ti, tem falado ao seu coração. Creia que Deus vai cuidar. Deus vai cuidar da sua vida. Aquilo que você abre mão para o Senhor, você vai receber, como diz a palavra, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Deus tem essa medida para nós, uma medida transbordante.
Pensa numa medida transbordante que Deus vai fazer na sua vida. Ore ao Senhor também como aquela mulher. Senhor, que os meus filhos sentem à tua direita e à tua esquerda, Pai. Ore a Deus, fala a Deus, que a minha casa possa experimentar da tua presença, da tua glória. Que o meu trabalho, Deus, possa crescer, prosperar, Deus. Ó Deus, o Senhor tem muitas coisas, que essa igreja prospere, cresça, através do Senhor agindo na minha vida, Pai. Aí através da minha vida. Pai, nós oramos nessa manhã, Senhor. Ó Deus, que aquilo que o Senhor fez naquela casa, naquela família, na vida daquele homem, aquilo que aquele homem viu, Senhor. Ó Deus, na vida dos teus filhos, na vida da sua esposa, Pai, na sua casa, que aquilo que nós vimos na palavra, ó Deus, uma mulher que adorava o Senhor, filhos que andaram contigo, Pai, independente da circunstância, Pai. Pai, que nós possamos fazer o mesmo nesses dias, Senhor. Pai, que sejamos uma igreja ousada, ó Deus, uma igreja que abre mão, Senhor, uma igreja que entende, Senhor, que os seus caminhos são mais altos que os nossos, Pai. Que o Senhor possa dirigir os caminhos do teu povo, os caminhos das famílias dessa igreja, as famílias que estão hoje aqui representadas, porque a Bíblia diz que toda família no céu e na terra tem o teu nome, Senhor. Pai, abençoa as famílias que estão aqui hoje, abençoa desde o bebê que mama, até aquela pessoa mais madura, Pai. Pai, que o teu Espírito Santo venha agindo nessa noite, Senhor. Pai, vai curando, Pai. Ó Deus, haja cura nesse dia, haja um consertar das redes nesses dias, Pai. Haja um consertar de ministério, Senhor. Pai, haja um consertar no chamado de cada um, Pai. Ó Deus, levanta aqueles que vão, ó Deus, ser o instrumento do Senhor, Pai. Ó Deus, a causa não está perdida, Senhor, porque Tu és um Deus que usa a igreja, usa o nosso ministério, usa o nosso dom para consertar, Senhor, para reparar, para restaurar. Irmão, se algo precisa ser restaurado na sua vida, saiba que Deus vai restaurar. Deus está chamando os restauradores nesses dias também. Deus está chamando aqueles que vão lançar as redes. Deus está chamando aqueles que vão usar o seu dom, o seu talento, a sua intercessão. Ore agora, como aquela mulher orou pelos seus filhos. Deus vai responder a sua oração. Levanta a tua mão e fala: Deus, eu declaro os meus filhos abençoados, minha casa abençoada. Pai, nós intercedemos nesse dia, cura, ó Deus, em nome de que cura nos relacionamentos, Pai, ó Deus, cura, ó Deus, resgate naquilo que foi perdido, Deus, em nome de Jesus. Pai, abençoa, Espírito Santo, abençoa o ministério de cada um, o dom de cada um, o chamado de cada um, Pai. Tira do nosso coração todo medo, todo temor, Pai, vai tirando em nome de Jesus, Senhor. Ó Espírito Santo, nós oramos, Pai, nessa manhã, em nome do Senhor, e cremos, Pai, que o Senhor está agindo neste lugar, porque a Bíblia diz que o Senhor está agindo, Senhor. Pai, a Bíblia diz que o Senhor, quando o Senhor age, agindo Deus, quem impedirá? E o Senhor nunca deixou de agir, Pai. Ó Deus, o Senhor trabalha, como Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Irmãos, Deus está trabalhando ao seu favor. Ó Deus está trabalhando, nós temos um aliado, um Deus que está conosco, um Deus que reina, que governa, Ele está sentado no trono. Irmãos, creia nisso, como, ó Deus, como aquela mulher creu. Ela falou: Senhor, que os meus filhos sentem no teu reino, à tua direita e à tua esquerda. Irmãos, creia que o teu Deus está reinando, Ele está governando, Ele está, querido, colocando você no lugar que é de direito, a sua direita e a sua esquerda. Deus quer que onde Ele está, nós estejamos também. Você está nos lugares celestiais, você está em Cristo, e quando nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Por isso declara a tua vitória. Fala: Deus, eu declaro uma família abençoada, eu declaro uma vida abençoada, porque eu estou em Cristo, eu estou com o Senhor, eu estou com Ele, Pai. Ó Espírito Santo, nós declaramos isso nesse dia, em nome de Jesus, Senhor. Irmãos, sonhos, o Deus se realiza, amados. O Senhor diz que Ele realiza. Ó queridos, Ele não criticou a atitude daquela mulher, mas Ele diz: é possível, está preparado pelo meu Pai. Irmãos, Deus preparou o seu lugar. Oh amados, Deus preparou o seu lugar ao seu lado. Deus preparou o seu lugar de vencedor. Deus preparou o teu lugar. Ele diz: assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Fala para Deus: Deus, inimigos estão sendo colocados debaixo dos meus pés, inimigo da minha família. Pai, nós declaramos isso nessa manhã, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, se há alguém enfermo aqui nessa noite, nessa manhã, Pai, nós declaramos em nome de Jesus: hoje é dia de cura, Senhor. Pai, hoje é dia de restauração, Pai. Pai, hoje é dia de estabelecer,
a tua vontade em nome de Jesus, Pai. Hoje é dia, Senhor, onde o Senhor está nos chamando para algo muito maior. Irmão, Zebedeu era um simples pescador, amados. Era um homem que estava ali na sua rotina. Visualiza isso. Zebedeu era um simples pescador. Estava ali na praia com seus filhos, depois de uma pescaria, os seus filhos sentados à sua volta ali, consertando as redes, vivendo uma vida comum, na sua rotina. De repente, Jesus passou por eles e eternizou o nome deles, amados, e escreveu o nome deles na história, e mudou radicalmente as suas vidas. É isso que Deus está fazendo em nós, amém? Deus passou por nós, Deus entrou na nossa história, e agora, amados, prepara-te, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, coisa que nós não vimos ainda. Imagina o que os filhos de Zebedeu viram, Jesus glorificado, viu Jesus curando, salvando, libertando, viu Jesus andando sobre as águas, viu Jesus dominando o mar, os ventos e as tempestades, ressuscitando mortos. Os filhos de Zebedeu viram tudo isso, mano. E você verá, e nós veremos, em nome de Jesus. Talvez você está falando, Deus, não acontece nada de novo na minha vida. Pai, eu não tenho visto nada de novo. Ó Deus, a minha vida está tão comum, Senhor, está tudo a mesma coisa, Senhor. Ore para Deus, Deus, eu quero ver, Pai, coisas maiores, como o Senhor disse. Como o Senhor disse ali para Natanael, coisas maiores verás. Nós veremos coisas maiores, amados. Na nossa rotina mesmo, no seu dia a dia. Amanhã, quando você sair para o trabalho, declara, essa semana eu verei coisas maiores acontecendo, Pai. Não importa, irmãos. Nosso Deus já passou por nós. E a consequência disso é que nós veremos como aqueles filhos de Zebedeu viram, como Zebedeu viu. Imagina os filhos chegando na casa de Zebedeu, falando, pai, nós vimos tanta coisa com Jesus. Nós fomos tão surpreendidos por Jesus. Eu fico imaginando uma reunião familiar de Zebedeu com a sua mulher, com seus filhos, quando eles se encontravam. Imagina as histórias que eram contadas, amados. Zebedeu ficou em casa ali, cuidando dos afazeres da sua empresa. E quando chegava a sua mulher e chegavam os seus filhos, as histórias que eles não contavam à mesa. Levanta a tua mão e fala, Deus, nós vamos ouvir muitas histórias, Pai. Oh, a minha mesa, a minha casa vai ouvir muitas histórias do agir de Jesus, do mover de Jesus, Pai. Profetiza isso aí, fala, Deus, minha casa vai ser um lugar onde grandes histórias serão contadas, Pai, onde grandes testemunhos, Deus, serão relatados. Pai, nós declaramos isso em nome do Senhor. Oh, irmãos, imagina a mesa de Zebedeu, amados. Oh, imagina a comunhão que eles tinham ali naqueles dias. Oh, os filhos relatando, a mulher relatando. Oh, Jesus, nós queremos declarar isso. Eu quero profetizar sobre meus filhos, meus netos. Pai, em nome do Senhor, eles serão testemunhas vivas do Senhor. Oh, Deus, você, meus irmãos, minha irmã, declara isso. Oh, cada dia será dias surpreendentes, dias de vida, porque eu estou andando com o Senhor. Oh, eu estou seguindo Jesus. Oh, a minha vida não é mais a mesma, agora eu estou seguindo o Senhor, o Deus Criador, o Deus que está reinando, que está governando. Oh, o Deus que me colocou ao seu lado. Oh, Espírito Santo, graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, abra a tua visão, como aquela mulher. Oh, Jesus, coloca meus filhos à tua direita e à tua esquerda. Abra a tua visão, aonde você está, onde é o teu lugar, onde você ocupa em Cristo Jesus. O Senhor diz, vinde benditos do meu Pai, e desfrutai daquilo que o Senhor tem. Deus nos fez co-herdeiros com Cristo, temos herança,
Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Continue com seus olhos fechados, amados, colocando a sua casa diante do Senhor. Glória a Deus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que palavra preciosa. Amém? Amém. Quem quer que o pastor Dalton e a pastora Lúcia voltem aqui? Isso. Amém? Então nós cremos que nós vamos ter muitas oportunidades de estarmos juntos. Amém? Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Pai, que essa palavra possa realmente cair dentro do nosso coração. Que quando nós nos assentarmos à mesa, o assunto seja os milagres que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, Senhor. Pai, na vida daquelas pessoas pelas quais nós temos orado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Fala comigo, Senhor. Abençoa-me muito. Alargue as fronteiras do meu território. Estenda sobre mim a sua mão. Livra-me de todo mal. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Levante sobre nós o seu rosto. Faça resplandecer sobre nós a luz da sua face. Senhor, com essas palavras, nós pomos a bênção de Deus, que é autorização para prosperar, sobre a vida do pastor Dalton, da pastora Lúcia, sobre a sua casa, sobre a sua igreja, Pai, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado, e acima de tudo, colocamos a sua bênção sobre essa grande nação que é o Brasil. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. Amém? Quem pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus. Amém. Aleluia.